4 anjos estão aprisionados neste exato momento junto ao rio Eufrates, aguardando uma hora, um dia, um mês e um ano específicos para serem soltos. E quando isso acontecer, 1/3 da humanidade será destruída. Isso não é lenda, não é ficção. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14. E o mais assustador é que acabaram de descobrir pistas de quando essa libertação vai acontecer. Fica até o final porque vou revelar quem são esses seres, porque Deus os mantém acorrentados, e principalmente qual é o sinal que vai indicar que as correntes estão prestes a se romper. E quando você entender a conexão entre esses anjos e eventos que estão acontecendo agora no Oriente Médio, vai perceber que o tempo pode estar se esgotando mais rápido do que qualquer um imagina. A Bíblia é absolutamente clara sobre isso. No Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão onde ele ouve uma voz vindo do altar de Deus, ordenando ao 6º anjo: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E presta atenção no que acontece imediatamente depois. 1/3 da humanidade é morta. Não 1%, não 5%, 1/3. Isso significa bilhões de pessoas. E essa ordem não é simbólica. É uma libertação real dentro de um plano divino com data e hora marcadas. Mas aqui está a primeira pergunta que vai explodir sua mente. Por que esses anjos estão presos? Anjos fiéis a Deus jamais são acorrentados. Isso significa uma coisa: esses não são anjos do bem. São anjos caídos tão perigosos, tão destrutivos, que o próprio Deus os aprisionou separadamente. E olha o que Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Da mesma forma, Judas versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Esses textos revelam algo aterrorizante. Existem anjos caídos que foram tão rebeldes, cometeram atos tão graves, que Deus os separou até o tempo do juízo final. E o Apocalipse mostra que esse tempo está chegando. Mas tem algo ainda mais profundo aqui. Esses 4 anjos não são apenas rebeldes comuns. Eles têm uma missão específica: matar 1/3 da humanidade. Isso indica que possuem poder, autoridade e capacidade destrutiva absolutamente tremenda. E o fato de estarem presos até um momento exato mostra que fazem parte de um cronograma profético divino. Agora deixa eu te mostrar algo que vai gelar sua espinha. A localização desses anjos não é aleatória. Eles estão aprisionados especificamente no rio Eufrates. E esse rio carrega um significado espiritual e profético gigantesco. Foi nas margens do Eufrates que surgiram civilizações como Babilônia e Assíria, impérios que se opuseram diretamente ao povo de Deus. O Eufrates na profecia bíblica simboliza a fronteira entre o reino de Deus e as forças do mal. E aqui está o detalhe que ninguém está conectando. Nos últimos anos, o rio Eufrates tem secado de forma dramática e sem precedentes. Barragens, mudanças climáticas, conflitos pela água, tudo convergindo para um fenômeno: o Eufrates está desaparecendo. E a Bíblia diz em Apocalipse 16, versículo 12, que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Você entende o que isso significa? O secamento do Eufrates não é apenas uma crise ambiental, é um sinal profético. É a preparação do cenário para eventos apocalípticos específicos. E quando esse rio secar completamente, algo será liberado. Barreiras espirituais cairão. E esses 4 anjos terão o caminho aberto. Mas quem exatamente são esses anjos? Alguns estudiosos acreditam que estão ligados ao que aconteceu nos dias de Noé, quando os filhos de Deus, seres espirituais, se corromperam com humanos, gerando os nefilins. Outros associam esses anjos à antiga Babilônia, onde práticas espirituais malignas floresceram sob influência direta do reino das trevas. O livro de Enoque, um texto antigo judaico, fala sobre anjos rebeldes que foram aprisionados por ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, feitiçaria, astrologia sombria, fabricação de armas de guerra. O que sabemos com certeza é que esses 4 anjos têm autoridade sobre um exército espiritual massivo. Apocalipse 9 versículos 15 e 16 dizem que quando forem soltos,
comandarão um exército de 200 milhões. 200 milhões de entidades destrutivas. E sua missão será executar parte da ira divina sobre uma humanidade que rejeitou Deus completamente. Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Esses anjos já foram soltos? A resposta curta é não. Ainda não. Mas os sinais de que o momento se aproxima estão por toda parte. E aqui está onde você precisa prestar muita atenção. A Bíblia diz que esses anjos aguardam uma hora, um dia, um mês e um ano específicos. Não é vago, não é aproximado. É um momento exato no calendário divino. E quando você estuda o contexto profético, essa libertação acontece durante um período específico, a grande tribulação, um tempo de juízo intenso sobre a terra que antecede a volta de Cristo. Estamos nesse período agora? Existem estudiosos que argumentam que estamos nos estágios iniciais. Outros dizem que ainda não chegamos lá. Mas o que ninguém pode negar é que os sinais estão se acumulando de forma assustadora. Guerras e rumores de guerras no Oriente Médio, exatamente onde o Eufrates está localizado. O próprio rio secando diante dos nossos olhos. Tensões envolvendo as mesmas nações mencionadas nas profecias apocalípticas. E algo que a maioria das pessoas não percebe, um aumento dramático de atividade espiritual maligna no mundo. Ocultismo mainstream, práticas de feitiçaria normalizadas, possessões demoníacas em níveis epidêmicos segundo exorcistas ao redor do globo. É como se houvesse uma abertura espiritual acontecendo, como se barreiras invisíveis que seguravam o mal estivessem se enfraquecendo. E quando essas barreiras caírem completamente, quando as correntes finalmente se romperem, esses 4 anjos, e o exército que comandam, serão liberados sobre uma humanidade despreparada. Mas aqui está o que você realmente precisa entender. Por que Deus permitiria isso? Por que liberar seres tão destrutivos? A resposta está na natureza do juízo divino. Deus é paciente, Ele aguarda, Ele dá chance após chance para arrependimento. Mas chega um momento onde a paciência termina, onde a justiça precisa ser executada. E esses anjos aprisionados são instrumentos dessa justiça. A libertação deles não será caótica ou fora de controle. Será um evento divinamente orquestrado, cada detalhe planejado, cada momento medido. E o propósito é duplo: executar juízo sobre aqueles que rejeitaram Deus completamente, e simultaneamente acordar aqueles que ainda podem se arrepender. Porque mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus está presente oferecendo oportunidades finais. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo. O aprisionamento desses anjos é na verdade um ato de misericórdia divina. Se eles estivessem soltos agora, a destruição seria imediata e total. Deus os mantém acorrentados adiando o juízo, dando à humanidade mais tempo para se voltar para Ele. Cada dia que passa com esses anjos ainda presos é um dia adicional de graça, de oportunidade, de chance para arrependimento. Mas essa janela não ficará aberta para sempre, e os sinais mostram que ela está se fechando. O Eufrates secando não é coincidência, é cronologia profética se desenrolando. E quando aquele rio finalmente secar por completo, quando a última gota de água desaparecer, algo será acionado no reino espiritual, e não vai ter volta. Então o que você faz com essa informação? Primeira coisa, você entende que existe uma batalha espiritual real acontecendo além do que seus olhos podem ver. Anjos caídos aprisionados, demônios ativos, forças espirituais trabalhando para destruir e enganar. E você está no meio dessa batalha, quer reconheça ou não. Segunda coisa, você se prepara espiritualmente. E preparação não significa entrar em pânico. Significa fortalecer sua fé. Significa buscar intimidade real com Deus através da oração. Significa conhecer profundamente as Escrituras para não ser enganado. Porque quando esses anjos forem soltos, eles trarão engano em escala massiva. Sinais falsos. Maravilhas enganosas. E só quem estiver fundamentado na verdade conseguirá discernir. E é exatamente por isso que conhecimento bíblico profundo não é opcional, é essencial para a sobrevivência espiritual. Se você quer realmente entender as profecias apocalípticas, se quer estar equipado para os tempos que vêm, você precisa estudar sério. E existe um curso completo chamado Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação que vai te dar esse fundamento. O link está no primeiro comentário fixado.
Esse curso não é superficial. Ele mergulha nas profecias, nos símbolos, nos padrões. Te prepara para discernir verdade de mentira quando o engano estiver em todo lugar. Clica no link agora. Esse é o investimento mais importante que você pode fazer. Terceira coisa, você compartilha esse conhecimento. Porque tem gente que você ama que não sabe nada disso, que está vivendo completamente alheia à realidade espiritual. E quando esses anjos forem soltos, essas pessoas vão ser pegas completamente desprevenidas. E você teve a chance de avisá-las. Então compartilha este vídeo. Marca pessoas específicas. Tem conversas difíceis mas necessárias. E agora deixa eu te falar sobre a missão específica desses anjos quando forem libertados. Eles não vão apenas matar fisicamente. Eles vão liderar um exército espiritual para enganar nações inteiras. Vão influenciar líderes políticos. Vão provocar guerras devastadoras. Vão espalhar doutrinas demoníacas. Vão criar confusão tão grande que a verdade será impossível de encontrar para quem não estiver fundamentado. E aqui está o mais assustador. A Bíblia diz que mesmo vendo toda essa destruição, mesmo testemunhando o poder desses seres libertados, a maioria da humanidade não vai se arrepender. Apocalipse 9 versículo 20 diz: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem ainda se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem demônios. Você consegue imaginar isso? Ver juízo divino manifestado claramente, e ainda assim recusar se arrepender? Isso mostra o nível de dureza de coração que a humanidade vai alcançar. E também mostra por que o julgamento será tão severo. Porque mesmo com todas as evidências, mesmo com todos os avisos, as pessoas vão escolher rebelião. Vão escolher seguir os demônios em vez de Deus. Mas aqui está a sua esperança. Se você está assistindo este vídeo, se algo dentro de você está despertando, você ainda tem tempo. As correntes ainda não se romperam. Os anjos ainda estão presos. A janela de misericórdia ainda está aberta. E Deus está te chamando agora para que você se prepare, para que você fortaleça sua fé, para que quando vier o momento de provação, você permaneça firme. Porque quem conhece a verdade e está fundamentado nela, não será enganado. Quem tem intimidade real com Deus, reconhecerá a voz dele em meio ao caos. Quem estudou as Escrituras identificará as falsificações demoníacas. E quem buscou santidade terá a proteção divina. Então aqui estão suas ações imediatas. Primeira, inscreve neste canal e ativa o sino. Vou continuar revelando verdades proféticas que você não vai encontrar em outro lugar. Segunda e mais importante, vai no primeiro comentário fixado agora, clica no link do curso Ensinamentos Bíblicos e Teologia em Ação, e começa tua preparação real. Não adia isso. Terceira, compartilha este vídeo com 3 pessoas específicas que precisam despertar. Manda direto para elas. Quarta ação, deixa nos comentários, estou vigilante. 2 palavras que declaram que você entendeu a mensagem e está tomando posição. Porque declaração pública cria compromisso. E você vai precisar desse compromisso nos dias difíceis que vêm. 4 anjos aprisionados no rio Eufrates. Um rio que está secando diante dos nossos olhos. Uma profecia com data e hora marcadas se aproximando. 1/3 da humanidade prestes a ser destruída quando as correntes se romperem. E você no meio disso tudo com uma escolha a fazer. Você pode ignorar esse aviso. Pode voltar para a rotina. Pode continuar vivendo como se isso fosse só mais uma história assustadora. E aí quando as correntes se romperem, quando esses anjos forem soltos, quando o juízo começar, você vai estar na multidão despreparada que não consegue entender o que está acontecendo. Ou você pode acordar agora. Pode se preparar enquanto tem tempo. Pode buscar Deus com urgência. Pode estudar as profecias profundamente através do curso que está no primeiro comentário fixado. Pode fortalecer sua fé até que ela seja inabalável. E quando vier a tempestade, você vai estar em pé enquanto outros caem. As correntes ainda seguram esses anjos, mas estão enfraquecendo. O Eufrates está secando. Os sinais estão por toda parte. O relógio profético está correndo. E a única pergunta que importa é: você vai estar pronto quando a hora chegar? Primeiro comentário fixado. Curso completo. Sua preparação começa agora. Porque quando as correntes se romperem, não vai ter segunda chance. Fique vigilante. O tempo é curto.